Uhum. Beleza, acho que já está. Bom, Yoshio, primeiro eu queria te agradecer muito pelo tempo. Estava conversando, sei quanto que a agenda é lotada e você me deu uma ótima notícia de que os clientes mantêm todos os projetos. Então, de novo, obrigado pela disponibilidade. Yoshio, como eu estava te explicando brevemente, a gente tem produzido, tem levantado essa bandeira de produzir conteúdos de RH e é o que a gente está querendo fazer agora ter uma perspectiva um pouco diferente sobre esses tópicos que a gente discute dentro de gestão de pessoas. Então, essa ideia contigo é aproveitar essa bagagem toda que você tem. E para quem não conhece o Yoshio, diga aí, Yoshio, ex-presidente da Volvo, ex-presidente da Cummins, há muitos anos como diretor de marketing, o que mais? Bom, é uma vida, né? São quase 40 anos trabalhando em indústria, então, desde a carreira. E eu terminei, o último trabalho foram 12 anos como presidente da Volvo CE, que é a divisão de equipamentos de construção. E depois disso já são 6, 7 anos, para mais de 7 anos já atuando com consultoria na área de planejamento estratégico, gestão e também na área de governança. E na área de governança eu trabalho também como conselheiro de diversas empresas. Deixa eu complementar como conselheiro das diversas empresas. Yoshio, a ideia é, eu tenho dois tópicos que eu queria falar contigo. E aí eu queria ter muito essa tua visão de como que você vê, como que esses tópicos são para você, tendo em vista que você consumia esse tipo de coisa, consumia serviços de RH nessas diversas posições que você ocupou, e não sendo de RH, né? Eu sei do teu apreço por essa área, sei do quanto que você advoga dentro de RH, né, que a história na RH e tudo mais, mas queria que você tirasse um pouquinho o chapéu de RH e recordasse do chapéu de consumidor de serviços de RH. Primeira coisa que eu queria te perguntar, queria colocar como um tópico de discussão. A gente sabe que um modelo bastante comum das empresas adotarem hoje em dia, até para ter mais capilaridade das áreas de RH, é esse modelo de HRBPs, de Business Partners de RH. Ou seja, você tem gestores ou equipes que fazem parte de uma estrutura de RH, mas ficam localizados dentro dos negócios, dentro de áreas específicas, dentro de processos específicos. E o que eu queria entender contigo, o que eu queria pôr como uma primeira pergunta é: o que você acha que é essencial para essas pessoas que ocupam essa posição de HRBP? O que é essencial que elas tenham de competências? Quais são as grandes áreas que elas precisam desenvolver? O que elas precisam fazer para prestar um ótimo serviço para as áreas de negócios que elas atendem? Ok, a minha experiência com business partner foram muitos anos ainda no período da Volvo. Tá? E o formato de trabalho na Volvo, o business partner permanecia na sua área funcional, que era recursos humanos, só que ele tinha uma dedicação plena a uma divisão, uma área, uma unidade de negócios. Tá? Então, eu trabalhei muitos anos com a mesma pessoa, com o mesmo profissional, como o nosso business partner. E um dos pontos essenciais é o seguinte: primeiro, business partner não dá para ser uma pessoa muito júnior. Se a Perfeito. pessoa não tiver uma maturidade, não tiver experiência, e principalmente o fator que eu coloco é a compreensão do negócio. É como se fosse uma pessoa sentado do lado da gente, dentro da divisão, dentro do nosso trabalho no dia a dia, tem que ser alguém que se integre ao processo, que entenda do negócio profundamente, tá? E que participe das atividades. Esse é um aspecto muito importante, porque, no fundo, quando a gente trata de business partner é, na verdade, aquela excelência funcional dentro da sua área. Você não é um especialista de recursos humanos, muitos executivos, bons executivos, não têm essa experiência, não passaram pela área de recursos humanos e a gente sente falta de ferramentas, de conhecimento, de uma interpretação melhor daquilo que está sendo comunicado.
E, para isso, o Business Partner traz essa habilidade, esse tipo de competência. Tá? E nós falamos sempre no recursos humanos num papel estratégico. E a discussão dentro das unidades é justamente essa, ou dentro de uma empresa, parte de um grupo maior. Nós temos os nossos objetivos, nós fazemos o nosso planejamento estratégico, nós temos as nossas ações. Tá? E tudo isso envolve pessoas, principalmente uma empresa com uma estrutura tradicional, baseada em profissionais. A condução, a gestão dessas pessoas, muitas vezes é feita pela liderança, e essa liderança não tem muita bagagem de recursos humanos. Então, esse gap tem que ser preenchido por essa pessoa de recursos humanos. Qual é a grande dificuldade? Eu posso fazer um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico tem que ser compreendido por todos que estão na área, ou todos que trabalham com esses objetivos. Acontece que quando você fala num planejamento estratégico, você está falando de uma projeção de alguns anos para frente. Então, aquilo que eu pretendo alcançar, aquilo que eu pretendo executar ao longo de alguns anos, ela prescinde de uma estrutura de pessoal, de recursos humanos, de uma capacitação, de um conjunto de competências que eu não preciso hoje, muitas vezes, mas eu vou precisar nos próximos anos. A identificação dessas competências, desses perfis, dessas habilidades nos profissionais é uma das coisas que faz parte da função do Business Partner. Tá? Ele precisa identificar, com base na estratégia, nos planos, o que nós vamos precisar desenvolver em termos de recursos humanos ao longo dos próximos anos. E ele tem que trazer isso para discussão, para que os demais entendam essa necessidade. Tá? E isso não é uma prática muito comum. A gente faz o planejamento estratégico e a gente transforma isso num plano orçamentário da empresa, e dificilmente a gente coloca uma linha específica de recursos humanos. Tá? E esse é o lado que é importante que venha do Business Partner, com seu conhecimento, com a sua competência, uma discussão mais ampla, mais estratégica a respeito dessa estruturação da empresa. Eu já ouvi isso de algumas outras pessoas, um posicionamento muito parecido com esse teu, de que acho que o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar aqui, né, o HRBP não é só ter o RH mais próximo do negócio, é ter uma pessoa que entende daquele negócio e que atende aquele negócio com serviços de RH. Então, a coisa que é essencial aí, mais do que ter a proximidade física ou de ter agilidade no atendimento, é conseguir discutir do negócio que a tua área de negócio está comandando lá. Né? Então, se você é um HRBP de marketing, poxa, você precisa saber o que a tua área de marketing faz. Se você é um HRBP de finanças, você precisa saber o que a tua área de finanças faz. E nesse sentido, acho que a gente até desce em algumas coisas que são mais técnicas, no seguinte sentido. O HRBP ele precisa saber discutir nos mesmos termos que o negócio dele discute. Então, o HRBP lá de finanças precisa saber ler uma DRE, por exemplo. Até mais, porque se você tiver a estrutura, se for um grupo grande, tá, dividido em organizações bastante separadas por unidade de negócios, tá, ok? Então, se você está numa unidade de negócio, você precisa entender dessa atividade até chegar no resultado final. Tá? Então, é como se fosse um dos gestores dessa unidade de negócios que tem a competência, que tem a habilidade normal de recursos humanos. Também associada a uma visão estratégica, porque de nada adianta ele ter conhecimento de recursos humanos e ele não for capaz de fazer uma projeção da organização para esses planos futuros. Perfeito, perfeito. E pensando nessa estrutura, ou nesse plano de atuação aí do HRBP, e sem tentar criar teorias aqui, muito mais usando o teu histórico do que funcionou, do que não funcionou. Da onde que vem o HRBP que funciona muito bem para atender o negócio? Qual é a bagagem que ele tem que ter? Ou como que foi a carreira?
majoritariamente desenvolvida em RH, ou é essencial passar algum tempo de negócio? Qual que é a fórmula que faz de uma pessoa um HRBP excelente? Pela minha experiência, as pessoas que me atenderam melhor ao longo desses anos, primeiro tinham uma experiência relativamente longa de empresas de diferentes negócios. Okay? Então, é alguém que tinha trabalhado, por exemplo, numa empresa do setor de alimentação, de bebida, e depois trabalhou numa empresa do setor de autopeças ou do setor de montadora. Tá? Então, ele tinha uma experiência vasta na relação com funcionários, com profissionais em diversos tipos de negócio. Ou seja, alguém que consegue interpretar o mercado, interpretar o comportamento das pessoas de uma maneira bem ampla. Tá? Não presas a um modelo, mas que tem uma boa percepção. Tá? E quando nós tivermos business partners com menos experiência, a própria pessoa sente dificuldade em entender as necessidades da organização e das pessoas. Eu acho que esse era um fator assim, que criava um diferencial importante. Tá? E, claro, tem o lado da postura, do comportamento do profissional, que, ao invés de trazer teorias, ferramentas e ideias preconcebidas, eram pessoas que se dispunham a ouvir muito mais, a entender o problema do seu cliente parceiro. Perfeito. Então, até um segundo paradigma aqui é o seguinte, né, o de não necessariamente buscar a especialidade máxima dentro dessa área de atuação que é a gestão de pessoas, e sim tentar equiparar o conhecimento que você tem de negócio, leitura de mercado, outras competências que fazem parte de você agregar o que você sabe de recursos humanos com o negócio que você está precisando atender como business partner. É uma coisa interessante. Vamos pegar um exemplo assim bastante extremo, tá? O business partner cuida, por exemplo, da divisão de vendas, da área comercial. Tá? E ele nunca teve uma função comercial. Tá? O que acontece é que ele não consegue entender ou não conhece simplesmente o que é o dia a dia de uma pessoa da área comercial no campo. Tá? Então, ele simplifica as questões de uma maneira mais teórica, mais conceitual, mas quando você vai no campo, você entra com uma grande influência do fator comportamental. Perfeito. Tá? Da própria pessoa e do cliente. E como é que você lida com isso? Geralmente, os manuais que nós temos da área comercial ou de marketing não trata disso. E esse é o lado, por exemplo, que um business partner bom da área comercial, ele precisa entender o que acontece quando ele senta na frente do cliente. Perfeito. Ele precisa entender essa interação com pessoas. Tá? Então, esse é o lado que a experiência prática, o conhecimento prático traz. E na formação do business partner, é claro, quem é o responsável pela formação do business partner? E essa é uma coisa bem interessante. É a área funcional de recursos humanos ou é a área cliente? Tá? Eu sempre fui a área cliente e o meu interesse era que o business partner fosse o melhor possível. O cara que entendesse do meu negócio tanto quanto eu entendia. Então, a solução era envolvê-lo em todas as questões. Tem gente envolvida no negócio? Sempre tem. Tá? Então, a gente tratava isso como uma questão de recursos humanos, a gente envolvia. Se eu tinha um evento da área de marketing, com clientes, etc., eu queria o business partner lá. Tá? Se eu tinha uma questão organizacional, se eu estou mudando a estrutura organizacional da filial do México, por exemplo, não é o diretor daquela unidade que determina o que fazer ou como fazer as coisas. Eu quero o business partner envolvido nesse processo. Tá? A formação do business partner a gente faz on the job training, envolvendo nesses assuntos, nesses temas mais importantes. Perfeito, interessante. Quer dizer, a demanda determina
o que você consegue, né? Quer dizer, o próprio desenvolvimento de um business partner para que ele entenda mais o seu negócio, depende muito mais das iniciativas do cliente, da área cliente, do que do próprio business partner. Você pode moldar, você pode agregar valor, você pode desenvolver aquele profissional também, né? Envolvendo no teu negócio profundamente. Perfeito. Excelente. De novo, pensando no histórico aqui, o que você acha, Yoshio, que definitivamente é um erro que existe, seja na estrutura, seja no modelo, seja na pessoa que é o business partner, o que é o que mais compromete a possibilidade de prestar um ótimo serviço para a área que consome o serviço de RH? O que gera os maiores conflitos, ou que de alguma forma deteriora o valor que poderia ser agregado pelo business partner? Eu acho que, na minha experiência, a maior dificuldade é uma questão de flexibilidade. Tá? Pode ser da pessoa ou pode ser uma flexibilidade da organização de recursos humanos. Muitos critérios, muitas regras pré-definidas acabam tolhendo a atuação do business partner. O business partner precisa ter flexibilidade, ele precisa ter ferramentas, ele precisa ter recursos discricionários na mão para poder tomar as decisões, para poder auxiliar, para fazer com que o sistema funcione. Tá? Não é o desconhecimento da regra que atrapalha os negócios. É que muitas vezes, mesmo conhecendo as regras, você precisa de flexibilidade. E quem pode trazer isso na área de pessoas, na área de desenvolvimento de pessoas, é o business partner. É onde a gente conta bastante com... Se for um bom business partner, a gente conta com auxílio imprescindível nessa área. Perfeito. Pena, acho que a gente tem material para caramba para discutir aqui sobre business partner. Enfim, acho que esses insights são excepcionais. Tem um aspecto, Giovanni, do business partner, que na introdução do modelo de business partner, houve uma divisão. Pouca gente inicialmente aceitou esse modelo de business partner e as unidades queriam ter o seu próprio recursos humanos. Essa foi a confrontação. Quer dizer, eu quero ter alguém com conhecimento de recursos humanos, não dedicado à minha organização, mas dentro da minha organização, subordinado a mim, para fazer o que eu quero, etc. Esse era o modelo anterior. E o modelo de business partner era um pouco diferente. Então, houve uma confrontação muito grande nisso e, claro, você ter alguém dentro da sua organização é um pouco diferente de ter um business partner que responde a uma outra diretoria de recursos humanos, que tem outras atribuições também dentro daquela área. Se a visão for de que você conta com um centro de excelência muito maior do que a sua organização, no aspecto de recursos humanos, com pessoas mais especializadas, com conhecimentos mais avançados, é muito melhor você ter um business partner do que um gerente de recursos humanos na tua área. Tá? E essa foi a grande mudança. Então, a gente buscou esse aspecto do grande especialista do Centro de Excelência de Gestão de Pessoas que poderia trazer sua contribuição. Perfeito. E acaba sendo, isso está muito ligado, na verdade, o quanto que você consegue conduzir com fluência nesse papel do business partner dentro do negócio, aquilo que você comentou de início, necessariamente tem que ser um profissional mais sênior, porque tem esse conflito que é inerente da posição. De você. E talvez, Giovanni, a questão não seja o conhecimento técnico da área de recursos humanos. Mas, por exemplo, tem que ser alguém sênior capaz de entender um planejamento estratégico, tá? Capaz de se envolver. Nós fazíamos o planejamento estratégico trazendo o business partner para dentro desse processo. Tá? Então, é esse o lado que muitas vezes falta. É claro, se a gente volta no início da nossa carreira, nos primeiros anos de atividade, depois de formado, depois graduado,
era puro aprendizado, não? A gente não conhecia empresa, não conhecia processos, não conhecia nada, então era tudo aprendizado. Se você trouxer alguém de recursos humanos também com uma experiência muito pequena, a pessoa fica sobrecarregada no aprendizado. Ela não consegue produzir. Você só consegue produzir depois que a carga de aprendizado já se reduziu um pouco, que você domina uma parte desse conhecimento, aí você consegue produzir, consegue ser mais produtivo. Acho que esse é o aspecto da experiência. Mas sabe, eu gosto dessa perspectiva, porque assim, porque você entender que o conhecimento sobre o negócio que você atende é fundamental, isso te dá um norte para saber que aspecto do teu arcabouço aqui de business partner você precisa desenvolver. Porque, de novo, por mais que seja uma pessoa de RH que tem uma bagagem muito grande de RH, ainda pode ser que falte aquele aspecto específico do negócio. E eu acho interessante quando você pontua o tamanho da importância que tem em ser uma pessoa que entenda do negócio, que entenda da estratégia, porque isso acaba sendo o norte que precisa ser desenvolvido, por mais que a pessoa de RH seja tecnicamente muito bem formada. E até quando não é uma pessoa tão experiente assim tecnicamente, vamos falar lá do analista que está começando a carreira dentro de RH. É fundamental para ele setar esse norte de, poxa, eu quero ser um ótimo business partner, necessariamente eu preciso desenvolver. Pois é. Giovanni, no começo desse modelo de business partner, nós tivemos pessoas que tinham a função de business partner e que se dizia uma pessoa de recursos humanos. Uhum. Então, ela não se dispunha a essa abertura de entender mais do negócio. Ela queria manter somente aquela função de recursos humanos dedicada a uma área, mas sem compreender o que essa área fazia, ou sem se dispor a fazer esse aprendizado, que enriquece bastante. Eu acho que esse é o ponto, não? E esse é o lado também em que, na medida em que você traz a pessoa da função de recursos humanos para dentro do seu negócio, e a pessoa entende isso como importante e, principalmente, passa a gostar disso, nós temos uma outra evolução, nós temos uma outra pessoa. Perfeito. Legal. Isso é bom porque acaba um pouco com aquela discussão, né? Ah, não, eu sou de RH, eu não gosto de discutir tecnicamente sobre o assunto, ou sou de RH tendo finanças, mas não sou muito de número. Não tem essa história. Necessariamente, para ser um bom HRBP, você vai precisar cumprir esse passo, que é aprimorar habilidades e entender o que esse teu unidade de negócio, a tua área, de fato faz e conseguir discutir tecnicamente com ela. E uma vez que o profissional, o business partner, tem esse envolvimento com o negócio, eu considero que é natural que esse profissional participe dos resultados dessa área. Eu acho que seria uma coisa muito natural. Esse aprendizado não é função de RH, esse aprendizado vai além disso. Tá? Então, eu acho natural que ele tenha participação, que ele tenha uma parte da remuneração reconhecida pelo resultado que essa área gera. Você tem um alinhamento nisso. Perfeito, perfeito. Aqui a gente já abre outro universo gigantesco para discutir, né? Que é reconhecimento em função, né, das atividades. Mas um ponto importante é isso, né? Primeiro, é responsabilidade do líder da área, do diretor da área, o presidente da empresa, gerar uma demanda clara e concreta para o business partner. Se ele não for capaz de identificar, tá, e equacionar o seu próprio problema, ele não consegue dar a orientação necessária. O que eu vou pedir para o business partner se eu mal entendo qual é o problema que eu tenho? Então, há uma parte da responsabilidade que essa liderança precisa trazer para esse jogo. Tá? E isso levaria ao business partner, como você disse, ele tem uma orientação, ele tem uma bússola, ele sabe o que ele deve buscar. Não sou eu que vou dar esse conhecimento que ele precisa, mas se eu puder indicar para ele a direção, ele vai e traz isso com facilidade. Perfeito. Aí ele contribui mais. Perfeito. E essa é uma armadilha grande, né, que a gente pode cair, que é a área de negócio que está recebendo o serviço de gestão de pessoas vê essa interface como um tirador de ticket. É uma armadilha gigantesca essa, né? Ele precisa ser um parceiro estratégico.
Eu sempre comentava isso com gerentes que muitas vezes se queixavam da dificuldade que estava tendo com o business partner. E muitas vezes acaba desaguando naquela questão de esse profissional não serve para mim. Tá? Bom, pode ser a mesma coisa dita pelo business partner. Né? Então, isso daí é uma questão que eu sempre falo assim, bom, mas qual é o problema? O teu business partner precisa ser melhor do que você? Ele tem que saber mais do que você, ele tem que ter mais capacidade do que você, ele tem que ser um gestor melhor do que você, é isso? Então, nós temos um problema mais sério. Né? Exato. Agora, se o gestor é capaz de identificar os problemas e pedir de maneira concreta as suas demandas para o profissional de recursos humanos, ele tem como solucionar. Eu acho que esse é um ponto em que as responsabilidades são mútuas. Nós não podemos dividir isso e apontar o dedo e dizer não está funcionando, esse não funciona. Não, não. Isso, se não está funcionando, tem um pouco da sua responsabilidade ainda. De novo, eu vou voltar na tua citação, né? Quando a gente vai recorrer à teoria e compara os modelos teóricos com a realidade acaba sendo um bom tanto mais complexa, né? Então, acaba que é sempre uma conta de equilíbrio aqui, né? E se a gente entra na discussão mais conceitual, mais teórica, a gente não consegue solucionar isso. Né? Provavelmente você tem um gap entre as duas visões, dois conceitos, e você precisa fechar esse gap. Né? Então, essa aproximação é a flexibilidade de que ambas as partes precisam exercitar. Né? Sem o uso do poder, sem o uso da hierarquia, você tem que falar de iguais. Sei que a gente está um pouco avançado no tempo. A gente consegue falar de novo. Achei sensacional até agora esse papo de business partner, mas eu queria esse tópico até talvez seja ligado, talvez não, com certeza absoluta, ele tem uma conexão com o business partner, mas um outro assunto que eu queria tratar contigo, que é mais amplo do que isso, mas necessariamente mantém essas relações, diz respeito a engajamento. E por quê? Vou te explicar o porquê que eu acho que é um tópico relevante da gente discutir. Você vê, agora a gente está em época de pandemia, distanciamento social, até não queria focar a discussão nisso, mas esse tipo de situação faz aflorar uma série de discussões que é bastante comum nesse campo organizacional. Então, você via com bastante frequência, até poucos dias ou meses atrás, a discussão das X melhores empresas para se trabalhar, ou o selo que você costuma anexar no e-mail dizendo que você é uma ótima empresa, tudo aquilo que te dá, gera valor como employer branding e tudo mais. Eu queria trazer um pouco disso para a discussão, pelo seguinte: a gente fala muito desse título, fala muito dessa marca, mas cada vez mais eu vejo empresas ou pessoas que têm esse chapéu, né, de traçar o plano de ação para aprimorar processos, gerar mais engajamento, ficando completamente perdidas com as pesquisas que recebem, ficando completamente perdidas com, ok, sei que eu faço parte das X melhores empresas para se trabalhar, ou recebi aqui meu relatório, mas como que eu uso esse tipo de material, ou como que eu concilio o tema resposta de engajamento de colaboradores com efetivamente eu criar processos que sejam mais engajadores, como que eu traço o plano de ação que faça sentido, como que de fato eu aprimoro esse ambiente organizacional usando pesquisas de engajamento de funcionários como ferramentas para fazer esse tipo de coisa. De novo, queria manter essa discussão muito em linha com o que você viu dar certo e o que você viu dar errado, porque tenho certeza absoluta que também ao longo do tempo você recebeu uma série de pesquisas e ajudou muita gente a discutir e traçar plano de ação para melhorar ou reconfigurar o processo de negócio em função de um resultado de pesquisa de engajamento. Bom, algumas coisas relacionadas com pesquisa, Giovanni, vocês conhecem isso muito bem, mas muito do resultado de uma pesquisa vem do design que você faz da pesquisa. Perfeito. Tá? E um bom profissional dessa área sabe conduzir isso muito bem. Então, o primeiro aspecto importante quando a gente faz a pesquisa é o seguinte: é a transparência desse processo. Não?
Você efetivamente quer saber o que acontece, o que as pessoas pensam, ou você quer comprovar uma teoria, uma hipótese, ou comprovar o selo? Uhum. Nós falamos de organizações. Organizações são conjuntos humanos em que todo esse jogo político e de interesse, em maior ou menor grau, ele está presente. Tá? Se um profissional é avaliado na sua organização, na sua empresa, pelo resultado de engajamento, algum índice de engajamento da sua área em comparação com a média da empresa e outras áreas, você vai perceber um esforço no sentido de obter um rating melhor. Tá? E isso é a distorção que a gente tem nas pesquisas. Se você faz uma pesquisa 360 graus, com pontuando o colega, o chefe, o subordinado e fazendo todas aquelas coisas, você sabe que isso é um número relativo, né? Depende do que você recebe, depende do que dá, e você altera esse processo. Perfeito. Tá? Então, as coisas. Se tiver na meta, muito possivelmente o resultado que você obteve, ele está enviesado. Exato. E eu trabalhei muitos anos nas organizações e eu vi coisas acontecerem em pesquisas, ou nós tínhamos uma época no ano em que fazíamos uma pesquisa que era para clima do ambiente de trabalho, de alguma das relações. E essa avaliação a gente tinha claro, por exemplo, o mês de março. Tá? E a minha política sempre foi, então, até o mês de março, nós não fazemos promoções, nós não damos aumentos salariais, nós não fazemos movimentações que não sejam estritamente necessárias. Por quê? Porque eu quero fazer uma medição limpa desse processo. Tá? E você sabe que uma parte disso pode ser manipulada, e tem gente que faz isso em qualquer organização. Então, esse lado da qualidade da pesquisa é extremamente importante. As pessoas envolvidas precisam ter consciência de que existe esse risco de manipulação. Tá? E aí invalida todo o resultado. Então, não adianta você comparar. E quando a gente olha essa questão, por exemplo, da empresa que participa de um processo, digamos, citando genericamente, melhores empresas para se trabalhar. Tá? Quando você participa disso e você faz disso um grande evento, uma comunicação interna na empresa, chamando todas para você comunicar que vamos participar disso, vamos fazer, e vamos fazer e isso vai ser importante para nós, porque é importante para estabelecer uma imagem mais positiva no mercado, com os clientes, etc. Você está passando o recado de que, escute, votem bem ou respondam bem, porque nós damos importância para isso. Tá? Você começa a enviesar a partir desse ponto. Tá? Então, eu acho que essa questão da pesquisa, ele requer uma isenção muito grande, requer uma transparência muito grande, que, em alguns casos, ela acaba não existindo. Okay? Claro, o resultado que vem é o resultado que você basicamente desenhou, né? Mais próximo do desenho que você fez do que da realidade, se fosse totalmente livre. Perfeito. Perfeito. Mas assim, até acho que da forma como a gente põe, da forma como eu pus de início, talvez isso soe negativo, ou talvez tenha soado negativo, e não necessariamente é negativo. O fato de você adotar uma pesquisa para fazer esse teu benchmark com o mercado, saber qual é o teu posicionamento em relação ao mercado, é ok, é produtivo, e isso faz parte das relações organizacionais, você ter essa noção de posicionamento do mercado. Só que aí o ponto importante é, se você quer efetivamente saber o que está acontecendo dentro de casa, a conversa ela precisa ser mais isenta, precisa ser construída de uma forma... Exato. Esse é o ponto que
os gestores da empresa, os administradores, não podem confundir. Uhum. Você está buscando um selo para pregar na sua comunicação, é a busca do selo. Vamos ser bem práticos nesse aspecto. Uhum. Tá? Mas se você está querendo saber o que pensa o teu funcionário, a tua organização, o que pensam as pessoas e como é essa relação dentro da empresa, é uma outra pesquisa, uma outra forma de levantar isso. E aí tem que ser claro, eu quero efetivamente saber o que está acontecendo dentro da minha organização. Perfeito. Tá? E aí sim, a interpretação desses resultados. Claro, vamos ser sinceros, não tem resultado ruim que não dê dor. Você sente isso. Pô, mas não é possível, eu estou fazendo o melhor que eu posso e estou sendo vista dessa maneira, ou a empresa está sendo vista dessa maneira. Sim, é isso que acontece, porque entre a emissão e a recepção, você tem distorções no meio do caminho, você tem a forma de interpretar. Se a gente fala, por exemplo, do próprio tema de engajamento, engajamento na organização, do ponto de vista administrativo, ele tem um significado, certo? Agora, se você leva para o campo da mídia social e o que é o engajamento? Engajamento é a aproximação que você consegue do consumidor, a sua marca, a sua proposta, etc. São duas coisas completamente diferentes. Tá? E isso pode acontecer dentro da empresa também. As pessoas têm... qual é a primeira resposta? Qual é a primeira ideia, qual é o primeiro conceito que a palavra engajamento traz para a pessoa? Esse é o ponto de partida. Então, eu acho que esse tipo de coisa acontece em todas as áreas. Agora, pesquisa é importante, sem pesquisa você não tem uma orientação, você não tem um norte. Tá? E por melhor que você seja, a sua percepção é enganosa. Tá? Você parte das suas referências pessoais. Então, ela vai ser enganosa. Então, você não pode trabalhar sem a pesquisa, sem uma interpretação muito boa disso. Perfeito. Agora, o que acontece nessa relação da pesquisa, de engajamento, etc. Elaborando isso com cuidado, não tem coisa melhor do que você se aprofundar no detalhe das pesquisas, das respostas. Muitas vezes não é a média que interessa. Interessa as respostas mais extremas, que podem ser poucas respostas, mas a existência daquele tipo de resposta é um indicador muito forte. Perfeito. Tem que buscar isso. Eu acho que existem várias maneiras de você se apropriar do resultado, de entender e de utilizar. Na maioria das atividades dentro da empresa, embora existam muitas avaliações de clima organizacional, etc., quando isso chega na avaliação detalhada, perde-se muito detalhe, e quando se fala em ações corretivas ou um plano de ações, perde-se muito mais. Perfeito. Eu nem esperava entrar nesse tópico que acaba sendo um pouco mais técnico, mas é extremamente interessante esse teu ponto de que a média, a nota média, ela geralmente é mentirosa. E saber desses outliers, né, saber dos extremos, na grande maioria das vezes, mais importante. E isso tem que se tomar muito cuidado dentro da empresa, porque na medida em que as pessoas perceberem, o público-alvo, os funcionários perceberem alguma forma de manipulação ou de influência, tá, em relação a essas pesquisas, ela fica totalmente invalidada. A resposta de muitas pessoas nessa situação é: por que eu vou perder meu tempo respondendo uma pesquisa que eu sei que é manipulada? Perfeito. Então, essa é a medição que você faz do índice de participação. O índice de participação baixo significa falta de confiança na própria pesquisa, no próprio exercício. E tem algo que a gente sempre comenta aqui, que naturalmente a gente trabalha com pesquisas organizacionais dos mais diversos tipos. Uma falha que uma grande parcela das organizações comete é fazer a pesquisa
e guardar o resultado, não dizer o que vai fazer com o que encontrou depois. Isso desmotiva as pessoas que responderam a continuarem respondendo em pesquisas futuras. Então, quando a gente abre esse tópico para o que se faz com a pesquisa, é campo para a gente discutir diversos aspectos aqui, né? Eu vejo que isso vem melhorando ao longo do tempo. Os profissionais que lidam com isso estão cada vez melhores. Não é alcançar o resultado da pesquisa, mas é principalmente a ação que se toma depois disso. É isso que cria credibilidade dentro da organização, é isso que cria a reputação de qualidade dentro das empresas. Então, eu acho que isso vem melhorando bastante. Mas a questão do engajamento em si, ela é uma questão muito interessante, porque, na verdade, a gente enxerga o engajamento como uma alavanca que multiplica a contribuição do profissional na empresa. Uhum. Uma coisa é você cumprir a sua função dentro daquilo que é a média esperada ou algo assim, tá? Outra coisa é você conseguir dar um boost em alguém, tá? E criar um verdadeiro engajamento. Você tem outra resposta, você tem outro resultado. Tá? Eu costumo dizer que essa é a arte dentro da administração. Como é que você consegue fazer isso com as pessoas? Não é frequência de feedback, como dizem, tá? Muitas vezes, então você precisa dar feedback constantemente no dia a dia e orientar as pessoas, tal. Mas o que efetivamente faz o clique, o que efetivamente move a pessoa de uma posição para outra, muitas vezes é uma conversa profunda, tá? Mas com uma disposição de orientar, com uma disposição de mostrar o valor das atividades, mostrar reconhecimento que as pessoas estão fazendo. E é bem interessante. Depois de 12 anos, quando eu terminei a carreira na Volvo e saí como parte da despedida, alguém resolveu coletar opiniões das pessoas a respeito de mim. Eu desconfio que selecionaram e escolheram as melhores para me mostrar como é de praxe, mas é muito interessante. Havia uma pessoa que relatava que eu tinha sido uma influência muito importante na carreira, na vida dessa pessoa. E ela cita a ocasião em que essa conversa aconteceu. Bem interessante. Por coincidência, eu encontrei essa pessoa no aeroporto de Guarulhos e o meu voo a Curitiba, que era o mesmo voo que ele ia tomar, tinha 4 horas e meia de intervalo, porque era um sábado, alguma coisa assim. E nós ficamos 4 horas e meia tomando café ou cerveja e falando sobre o trabalho, sobre a família, sobre os negócios, etc. E as pessoas teve naquela ocasião alguma coisa que tocou e ela disse o seguinte: olha, foi o momento mágico que me mostrou que valia a pena dedicar a essa empresa, a essa organização, e a partir daí eu entendi o que tinha que fazer, etc. Então, muitas vezes o que falta nessa questão do engajamento, e o engajamento muitas vezes é a estrutura da empresa, é a imagem que a empresa tem, uma série de benefícios que a empresa oferece para as pessoas, mas isso todas as empresas fazem. O que você faz é diferente, o que você como líder faz é diferente, o que a sua empresa faz é diferente, não é isso. É a profundidade de uma conversa, a profundidade desse processo em que você traz para a pessoa uma informação, um conhecimento, uma visão que interessa a pessoa. Nós sempre falamos disso na questão da liderança, e eu sempre falo que precisa ter 3 coisas. Um bom líder, um bom CEO, precisa praticar 3 coisas. Primeiro, tem que falar de estratégia. Alguém tem que ter o hábito de falar de estratégia, explicar para as pessoas qual é o objetivo, por que nós estamos aqui. E isso vem do plano estratégico, da estratégia da empresa. Essa é a primeira coisa.
Pode ser que o líder não elabore detalhadamente a estratégia, mas ele usa a estratégia que foi consensada ou que foi elaborada. O segundo aspecto é muito ligado à questão de engajamento. Por exemplo, o líder tem que mobilizar as pessoas. A pessoa precisa entender o que nós estamos tentando fazer, qual é o propósito, qual é o nosso plano de trabalho, qual é a nossa estratégia, mas se ele não sair da sua cadeira e começar a caminhar, nada acontece. Essa mobilização é o toque que o líder tem que dar. Ele tem que mostrar essa expectativa, ele tem que mostrar como ele enxerga o que está acontecendo e ele tem que criar essa mobilização das pessoas. Tá? E o terceiro ponto é o seguinte, o líder tem que enxergar o que ele tem na mão, ele tem que enxergar as pessoas corretamente. Será que eu tenho os profissionais capacitados? Será que eu tenho pessoas com o perfil que eu preciso para as atividades, para a situação que eu tenho, para as condições que eu tenho ou não? Se isso não for correto, não adianta ter o plano, não adianta querer mobilizar, não funciona. Então, são os 3 pontos que a gente precisa olhar. E grande parte disso, o peso disso está no nível de engajamento. Não é que você mobiliza, é um dos 3 tópicos mais importantes. Perfeito. E o interessante é óbvio que a pesquisa de engajamento, os instrumentos têm um papel importante, só que o que a gente consegue com esse tipo de instrumento é nos dar um norte, é arranhar um pouco da superfície, dizer o seguinte, essa aqui é uma área que você precisa dar atenção. Só que o que efetivamente surge resultado não tá descrito na pesquisa, tá? De fato, nesse contexto maior e nessa necessidade que se tem do líder participar ativamente do processo de construir alguma coisa, de criar um plano de ação e de estruturar ações para efetivamente mudar aquilo que foi apontado. E, Giovanni, uma das coisas mais frustrantes é você ter o resultado da pesquisa, você entender claramente a expectativa das pessoas, você sabe que se você pudesse responder positivamente aquilo, seria muito bom, você atenderia a expectativa dessas pessoas. Você simplesmente não tem a habilidade, competência ou recursos para fazer isso. Tá? Essa é a situação mais frustrante que você tem com relação à pesquisa de engajamento. Você sabe o que fazer, mas você não consegue fazer. Tá? Isso também acontece. Pode ser a falta de competência, a falta da habilidade de executar isso, pode ser que falte recursos para fazer, simplesmente. Talvez isso seja até mais frustrante, porque na falta de competência você nem percebeu o que você precisa para executar. Pior é quando você percebe que precisa de algo e não tem disponível. Aí talvez frustre mais ainda, né? E esse é o ponto, por exemplo, quando você fala numa pesquisa de engajamento e você associa isso à presença do business partner, a resposta tem que ser construída junto com o business partner. Hoje eu não consigo dar essa resposta para a organização. Como é que nós vamos planejar isso? Como é que a gente vai ter essa capacidade no futuro? Perfeito. Sensacional. Poxa, se a gente fosse fazer um resumo aqui, então, dos principais pontos. Primeiro se pesquisa de engajamento ou índice de engajamento tiver na meta, é fato que o resultado vai vir viciado. Esse é o primeiro ponto. É humano. É humano. Não estamos falando... Isso não é crime, isso é natureza humana. Exato. Me diga como você me mede, que eu te digo como eu me comporto. Exatamente. O segundo ponto necessariamente, se você quiser ter uma visão real do que acontece na tua empresa, é imparcialidade na composição da pesquisa. E tirar completamente esse objetivo de chegar no índice, ou de chegar no título, ou de chegar em alguma coisa que decorre da pesquisa. O objetivo primeiro é entender o que está acontecendo. Por mais que o resultado que possa vir seja desagradável. Esse ponto, Giovanni, primeiro, pesquisa não pode ser uma coisa improvisada, tem que ter profissionais que conheçam o assunto profundamente, senão o resultado não é válido. Tá? O outro ponto, uma vez tendo o resultado, geralmente as comparações internas das empresas entre diferentes departamentos, organizações, divisões, unidades de negócio, elas não trazem benefício. Elas são prejudiciais.
porque você focaliza muito mais no alcance da pontuação do que nas ações corretivas ou, digamos assim, na digestão do resultado da pesquisa. Por isso é que muitas vezes a pesquisa e o efeito da pesquisa acaba quando o resultado sai. Perfeito. Perfeito, né? Esse ponto é interessantíssimo. De fato. E isso se vê também muito, né, em avaliações de desempenho de pessoas. Quando você acaba comparando times, acaba comparando pessoas, você gera muito mais frustração do que efetivamente algum tipo de resultado positivo. Né? É por isso que, se for medir, eu sou muito mais favorável a medir o resultado alcançado, independente do que aconteceu. Se você me falar assim, olha, o Giovanni não teve um bom desempenho porque simplesmente ele teve um problema de saúde e ficou afastado 2 meses esse ano. Bom, se eu quiser uma resposta clara e sempre mais limpa, é o seguinte, bom, esse foi o problema do Giovanni. Os outros não tiveram esse problema. Então, a gente compara com isso embutido. Eu não vou dar o desconto de 2 meses e fazer uma média de 10 meses. Não foi isso que ele entregou. Então, eu preciso ser radical e extremo a esse ponto, tá? Porque ao longo do tempo isso vai se equilibrando. Tá? Cada vez mais, eu acho que a gente chega num ponto, tem um ponto sensacional aqui, e eu vou abrir um parênteses para sair um pouquinho desse assunto. Que naturalmente, assim, o que a gente faz dentro da Minera consultoria, treinamento e tudo mais, com esse objetivo de levar mais método, análise para o processo de tomada de decisão. E uma percepção que boa parte das empresas ou dos profissionais que estão iniciando dentro de Analytics tem, é que a gente vai plugar um algoritmo, vai plugar um modelo estatístico, plugar algum modelo analítico, e de lá vai sair uma fórmula que vai te dizer, para você aumentar engajamento, para aumentar performance, você precisa mexer nesse parafuso. Só que daí você traz um ponto que é essencial, que é, poxa, junto com a resposta, ou junto com os insights que surgem do modelo, você precisa ter a capacidade crítica de entender o que foi inserido naquele modelo, quais são os parâmetros, quais são as informações que tem lá. Esse exemplo que você deu é perfeito. Poxa, a pessoa teve uma performance menor ou teve algum impacto no engajamento, mas em função de uma característica específica que ocorreu naquele contexto para aquela pessoa. Então, ter a capacidade de criticar o ruído que está no meio dessas informações, ou quanto que o modelo é imperfeito, é tão importante quanto você ter um modelo estatístico, um modelo matemático para um processo de tomada de decisão. Aí é que está a maximização de resultado. E você ter um modelo para te suportar no processo de tomada de decisão e ter a capacidade de criticar aquilo que o modelo te dá como insight para o processo de tomada de decisão. Um exemplo disso, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava numa outra empresa em São Paulo, eu fiz uma recontratação de um excelente profissional que era da empresa e tinha saído. Tá? E ele queria voltar para a empresa. Eu falei, tá bom, está aqui a proposta, eu te recontrato aqui para essa função. Então, ótimo, com uma condição. Eu falei, que condição? Você vai ter que declarar que você abre mão de práticas de esportes radicais. Como assim? Mas isso isso vai interferir na minha vida, no meu lazer? Tá? Eu falei, vou. Eu falei, senão não contrato. Por quê? Porque ao longo de 10 anos, ele tinha tido 4 acidentes graves e cada acidente desse ele tinha um histórico de afastamento de uma média de 2 meses a cada acidente. Eu falei assim, desculpa, mas esses são os fatos. Eu falei, infelizmente eu te conheço há tanto tempo, sei de cada acidente, te visitei no hospital nas 4 vezes, então eu tenho que colocar essa condição. Eu não quero alguém que a cada 2, 3 anos tem um acidente e fica afastado meses. É uma condição. Mas esse é o ponto que, na realidade, a medição, se ela for clara e você não fizer ajustes individuais, você enxerga uma realidade um pouco diferente. Pode ser um excelente profissional, mas isso afeta. Então, eu acho que esse é o lado que a gente precisa ter mais claro nas pesquisas e
entender e usar da maneira correta. Agora, se não me importa que a pessoa tenha esses gaps na carreira, não posso trabalhar durante algum tempo, etc. Mas isso não importa e não afeta, tá ótimo. Né? Já incorporo isso no custo. Tá certo, acrescenta na conta. A gente acabou passando muito do tempo que eu tinha reservado. Agradeço muito o teu tempo, é sempre muito bom conversar contigo, sempre a gente acaba caindo em discussões muito boas e essa não foi diferente, gostei muito do papo. Obrigado mesmo pelo tempo. Não, obrigado a vocês pela oportunidade, é sempre bom conversar com vocês. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é uma quebra de paradigma, uma inovação importante e espero que isso traga benefícios para as pessoas, porque é uma educação. A gente aprende com o que vocês fazem. Eu acho isso muito importante. Poxa, legal, obrigado. Sempre bom ter esse tipo de feedback. Um prazer. O prazer foi meu, até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.